Na história de Pedro, o apóstolo escolhido por Jesus para fundar a igreja, vemos uma jornada que transcende a vida terrena. Pedro, antes pescador, foi designado para liderar os seguidores de Cristo após sua partida. Sua morte, segundo a tradição católica, ocorreu em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo. Este ato, uma escolha pessoal de Pedro, reflete sua humildade diante da grandeza de Jesus. Ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre, optando por uma posição invertida na cruz. Este gesto simbólico ressoa através dos séculos, estabelecendo um vínculo espiritual entre Pedro e Cristo. O local de sua morte e enterro, o Vaticano, tornou-se um símbolo central para milhões de fiéis em todo o mundo. A tradição e a história se entrelaçam nesse ponto, criando uma narrativa poderosa que ecoa através das gerações. A figura de Pedro, o primeiro Papa, continua a inspirar e guiar os seguidores da fé cristã. Sua humildade diante do sacrifício reflete a profundidade de sua devoção a Jesus. Assim, a vida e morte de Pedro não apenas marcam um momento na história, mas também exemplificam os valores fundamentais do cristianismo. André, conhecido por muitos como Santo André, era um pescador e irmão de Pedro. Ele se destacou entre os apóstolos por sua dedicação em apresentar Cristo a outras pessoas ao longo da história. Sua morte foi encomendada pelo Império Romano, insatisfeito com sua pregação, em uma região que hoje corresponde à Grécia. Assim como Pedro, André não se sentiu digno de morrer da mesma forma que Jesus, então acabou sendo executado em uma espécie de cruz em forma de X, conhecida em latim como Cruz decussata. Curiosamente, a cruz de Santo André se tornou bastante famosa, sendo até mesmo incorporada em bandeiras, como a da Escócia e, consequentemente, do Reino Unido, países onde o cristianismo é profundamente enraizado. A presença dessa cruz em símbolos nacionais é um testemunho duradouro da influência e do legado deixado por André na disseminação da mensagem de Cristo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael em alguns lugares, era um homem que vivia na Galileia e era amigo de Filipe. Ironicamente, ele não gostava de ninguém que vinha de Nazaré, de onde era Jesus. Porém, Filipe o convenceu a ir ao encontro de Cristo. Ao ver Jesus, o apóstolo se convenceu na hora de Cristo, o Filho de Deus. A morte de Natanael é envolta em mistério, com duas versões conflitantes. Na primeira versão, ele teria encontrado seu fim na Armênia, após ter convertido o rei local ao cristianismo. Contudo, o irmão do monarca não ficou satisfeito com essa conversão e decidiu acabar com a vida de Natanael, optando por esfolação e crucificação como métodos de execução. Na segunda versão, Natanael enfrentou um destino igualmente trágico, perdendo literalmente sua cabeça a mando do irmão do rei. Esta narrativa apresenta um desfecho sombrio, onde a fé de Natanael o conduz a um sacrifício supremo por sua crença. Filipe, um dos apóstolos do cristianismo, é tradicionalmente considerado como tendo encontrado uma morte trágica. A tradição afirma que ele faleceu de causas naturais na região de Herápolis, que atualmente está localizada na Turquia. Este foi o local onde ele estava na companhia de suas duas filhas. Não há muitos detalhes específicos sobre as circunstâncias de sua morte, mas a narrativa tradicional sugere que Filipe continuou seu trabalho missionário mesmo após a morte de Jesus Cristo, viajando para diversas regiões para pregar o Evangelho. Herápolis era uma das áreas onde ele teria pregado, e é onde ele eventualmente encontrou seu fim. Embora a tradição não forneça detalhes precisos sobre como exatamente ele morreu, acredita-se que sua morte tenha sido pacífica e natural. Sua dedicação ao cristianismo e seu serviço como apóstolo deixaram um legado duradouro na história da igreja primitiva. A presença de suas duas filhas com ele na época de sua morte ressalta a importância da família e da fé em sua vida e ministério. Em um livro apócrifo chamado Atos de Filipe, relata-se que ele teria sido morto justificado, porém a maioria dos fiéis realmente acredita na primeira versão. Tiago, o filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior, emerge como uma figura proeminente entre os apóstolos de Jesus.
Sua conexão fraterna com João, outro discípulo de Cristo, adiciona complexidade à sua história. Hoje, vamos explorar os eventos que culminaram em sua morte e a intrigante jornada de seus restos mortais. Na tradição cristã, Tiago Maior é reconhecido por sua dedicação e fervor na propagação da mensagem de Jesus. Entretanto, sua coragem e comprometimento com a fé o colocaram em confronto direto com as autoridades da época. Herodes Agripa I, o rei da Judéia, foi o catalisador sombrio por trás do desfecho trágico da vida de Tiago. A hostilidade de Herodes em relação aos seguidores de Jesus levou à perseguição e ao martírio de alguns deles, incluindo Tiago. De acordo com relatos históricos e tradições espanholas, Tiago Maior foi brutalmente executado por ordem de Herodes. Sua morte, documentada na própria Bíblia, ressoa como um testemunho da tenacidade da fé e da coragem diante da adversidade. A narrativa ganha um novo capítulo fascinante com a saga dos restos mortais de Tiago. Segundo a tradição, após sua morte, seus seguidores resgataram seus restos e empreenderam uma jornada extraordinária. Os fiéis transportaram os despojos de Tiago para a cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, em uma peregrinação monumental. Essa jornada, conhecida como Caminho de Santiago, tornou-se uma das rotas de peregrinação mais famosas e reverenciadas do mundo cristão. Até os dias atuais, peregrinos de todas as partes do mundo caminham em direção a Santiago de Compostela, em busca de significado espiritual e conexão com a história sagrada. O legado de Tiago Maior, tanto em vida quanto na morte, continua a inspirar e mover os corações daqueles que seguem os passos do caminho de Santiago. Judas Tadeu e Simão o Zelote. Embora haja poucas informações sobre suas vidas antes de conhecerem Jesus, eles desempenharam papéis significativos na disseminação do Evangelho após sua morte. Judas Tadeu ganhou destaque durante a Santa Ceia do Senhor, onde questionou: "Em por que razão te manifestarás a nós e não ao mundo?" Essa passagem ressalta sua curiosidade e sede por entendimento. Após a morte de Jesus, Judas Tadeu dedicou-se à pregação do Evangelho em diversas regiões, incluindo Judéia, Samaria, Síria, Mesopotâmia e Líbia. A tradição armênia relata que ele foi martirizado em Beirute, por volta de 65 d.C., juntamente com outro apóstolo. A vida de Simão, o Zelote, permanece envolta em mistério, pois o Novo Testamento nada menciona sobre ele. No entanto, os apócrifos de Simão e Judas Tadeu sugerem que ambos viajaram para a Pérsia com o propósito de evangelizar. Infelizmente, a jornada de Simão terminou tragicamente na Pérsia, onde foi morto, sendo cortado ao meio com uma serra. É importante ressaltar que essas narrativas são baseadas em tradições e apócrifos, havendo divergências entre os estudiosos sobre sua veracidade. No mundo das Escrituras Sagradas, Tiago Maior e João, também conhecido como João o Evangelista, emergem como figuras importantes. João, o autor do quarto evangelho da Bíblia, destaca-se como um discípulo próximo de Jesus, às vezes referido como amado. Após a partida de Jesus, ele assumiu a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe de Cristo. Alguns estudiosos propõem que João, o Evangelista, seja o mesmo autor do livro do Apocalipse, embora essa conexão seja debatida. As especulações sobre a morte de João geram duas teorias. Uma sugere que ele faleceu naturalmente aos cerca de 100 anos, enquanto a outra afirma que ele foi elevado diretamente ao céu, ecoando a tradição de Elias. Essas incertezas adicionam camadas de mistério à figura do apóstolo, alimentando a fé e a especulação entre os fiéis. No enredo da vida de Judas Tomé, há poucos registros antes de seu encontro com Jesus Cristo. Embora o livro apócrifo e os Atos de Tomé sugira que ele era carpinteiro e pedreiro, essa ideia não é universalmente aceita. Tomé ganhou destaque por suas ações, como quando expressou seu desejo de voltar para ajudar Jesus e afirmou que morreria com ele. No entanto, sua fama verdadeira veio após a ressurreição de Jesus. Tomé duvidou inicialmente da ressurreição, exigindo ver e tocar as feridas de Cristo para acreditar.
Essa cena de dúvida e posterior convicção de Tomé originou a famosa expressão "ir ver para crer". Após a morte de Jesus, Tomé decidiu evangelizar, concentrando-se especialmente na Síria, Pérsia e, principalmente, na Índia, onde se presume que tenha sido martirizado. Essa jornada missionária e seu eventual martírio solidificaram sua posição como uma figura significativa no cristianismo primitivo. O legado de Tomé como apóstolo que exigiu prova tangível da ressurreição de Jesus continua a ecoar através dos séculos, tornando uma figura emblemática da fé e da busca pela verdade. Judas Tomé tem poucos detalhes registrados de sua vida antes de encontrar Jesus Cristo, porém o livro apócrifo chamado Os Atos de também sugere que ele era carpinteiro e pedreiro, mas essa ideia não é aceita por todos. Tomé ganhou destaque por algumas de suas ações, como por exemplo quando ele disse que queria voltar para ajudar a ideia junto com Jesus e que iria morrer com ele. Mas o que deixou ele realmente famoso foi depois que Jesus ressuscitou. Tomé duvidou que Cristo tinha voltado à vida. Mas quando viu Jesus e tocou suas feridas, ele acreditou em sua ressocialização. Foi aí que surgiu a tão famosa expressão: ver para crer. Depois da morte de Jesus, Tomé resolveu evangelizar a Síria e na Pérsia, mas sobretudo na Índia, onde supostamente ele foi martirizado. A história de Judas Tomé é envolta em mistério antes de seu encontro com Jesus Cristo. Embora algumas fontes, como o livro apócrifo Os Atos de Tomé, sugiram que ele era carpinteiro e pedreiro, essa ideia é contestada por alguns estudiosos. No entanto, foi por suas ações notáveis que Tomé ganhou destaque. Ele expressou abertamente seu desejo de retornar para ajudar Jesus e declarou sua disposição de morrer ao lado dele. O momento que verdadeiramente o tornou famoso ocorreu após a ressurreição de Jesus. Tomé duvidou da ressurreição de Cristo até que teve a oportunidade de ver e tocar as feridas de Jesus. Sua transformação de ceticismo para a fé gerou a famosa expressão ver para crer, que ressoa até os dias de hoje. Após a crucificação de Jesus, Tomé embarcou em uma jornada missionária, levando a mensagem do Evangelho principalmente para a Síria, Pérsia e, de maneira significativa, para a Índia. É na Índia que se acredita que Tomé tenha encontrado martírio, solidificando assim sua posição como uma figura de destaque no cristianismo primitivo. Seu legado como apóstolo que exigiu evidências tangíveis da ressurreição de Jesus continua a inspirar e desafiar os fiéis ao redor do mundo. Mateus, também conhecido como Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas, era um publicano, um cobrador de impostos, que encontrou Jesus em uma alfândega em Cafarnaum, uma antiga cidade bíblica. Sua escolha como discípulo de Jesus foi controversa devido à sua profissão e à discordância que a cobrança de impostos causava entre os judeus na Judéia. O evangelho atribuído a Mateus foi um dos primeiros a serem escritos, embora o próprio autor seja mencionado poucas vezes na obra. O destino de Mateus após a morte de Jesus é incerto, mas alguns relatos sugerem que ele pregou aos hebreus. Eusébio registrou que Mateus escreveu seu evangelho em hebraico e o distribuiu em lugares como Etiópia e Pérsia. Embora a maioria dos relatos afirme que Mateus morreu como mártir, há diferentes versões sobre sua morte, incluindo que tenha sido queimado, apedrejado ou decapitado. A verdade sobre seu martírio talvez nunca seja completamente esclarecida. A história de Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, é envolta em mistério e controvérsia. Enquanto alguns teólogos propõem a ideia de que ele poderia ter tido intenções políticas ao entregar Jesus às autoridades, a maioria dos cristãos rejeita essa interpretação. Judas ficou conhecido por trair Jesus, levando à sua crucificação. Ele se aproximou das autoridades judaicas, oferecendo revelar o paradeiro de Jesus em troca de algumas moedas. Conduziu o grupo de soldados ao jardim de Getsêmani, onde Jesus foi preso. Muitos evangelhos, como os de João e Lucas, sugerem que o diabo influenciou Judas em sua traição. Após a morte de Jesus, Judas teria sido consumido pelo remorso. Tentou devolver o dinheiro do suborno aos soldados, mas acabou jogando-o no chão. O desfecho de Judas, conforme registrado no Evangelho de Mateus, é sombrio.
Ele se enforcou após se livrar das moedas de suborno, dando um fim trágico à sua vida. Essa narrativa complexa de traição, remorso e desfecho fatal continua a intrigar e provocar reflexão sobre os eventos que cercaram a crucificação de Jesus e o papel de Judas nesse drama histórico e religioso. No primeiro século, na movimentada Jerusalém, surge uma figura notável, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como São Tiago Menor. Sua história ganha vida não só pelo nome que o distingue de seu homônimo, mas também pelos atos que o tornam lendário. Tiago, o Menor, ocupa um lugar de destaque na Igreja de Jerusalém como seu primeiro bispo. Ele não é apenas um líder religioso, mas também um apoiador fervoroso das decisões cruciais para a comunidade cristã nascente. Um dos momentos emblemáticos de sua trajetória é seu apoio à decisão de Pedro sobre a circuncisão dos gentios. Tiago, com sua sabedoria e influência, defende a inclusão dos não-judeus na comunidade cristã, desafiando as normas tradicionais. Apesar de sua posição de liderança e sua influência no desenvolvimento do cristianismo primitivo, Tiago Menor é lembrado não apenas por seus feitos, mas também por sua personalidade singular. Ele é reverenciado como Tiago, o justo, um homem de piedade incomparável e virtudes inabaláveis. Surpreendentemente, entre suas características notáveis está sua aparente aversão aos hábitos mundanos. Tiago Menor é conhecido por sua abstinência de banhos e barbear. Essa peculiaridade apenas aumenta a aura de mistério em torno de sua figura. O destino final de Tiago Menor permanece envolto em mistério e tragédia. Segundo relatos, ele encontrou um fim trágico ao ser jogado do teto do templo em Jerusalém e espancado até a morte. Essa morte brutal, narrada por Clemente de Alexandria, ecoa a devoção e o sacrifício de Tiago pelo cristianismo nascente. Assim, a história de Tiago Menor transcende os séculos, deixando um legado de coragem, liderança e devoção que continua a inspirar os fiéis até os dias de hoje. Esperamos que esses ensinamentos tenham ressoado com vocês tanto quanto ressoaram conosco. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões abaixo. Até a próxima, e continuem buscando a sabedoria que liberta.